O Tribunal de Contas é necessário. Por que é necessário? Nós não podemos pensar em gestão, seja gestão privada, seja gestão pública, nós não podemos pensar em gestão sem controle. O controle é necessário. Então toda gestão, ela tem que rodar o PDCA, como nós dizemos no programa de TQM. P de to plan, é o planejamento. D de to do, é a realização, é o fazer. C de to check, que é o checar, o avaliar. E aí entra o Tribunal de Contas, quando ele vai checar, vai avaliar. E o A é a inclusão disso na vida da própria instituição, seja a instituição privada, seja a instituição pública. Agora, o controle das contas públicas é constitucional, fundada essa necessidade justamente na gestão pública que se faz. Agora veja bem, garantir ao povo que o dinheiro dele será gasto sem desperdício, tá certo? É uma fiscalização de terceira parte que nós chamamos. Fiscalizando o Tribunal de Contas, faz o controle, faz a fiscalização, faz o controle de terceira parte. Isso é muito importante na administração pública ou na administração privada. No caso da administração pública, é o Tribunal de Contas que realiza esse papel, que tem esse papel. Não vão esquecer, controle concomitante pleno, eu acredito que só o Tribunal de Contas do município de São Paulo faz. E vou explicar por quê. Um estado com mais de 400 municípios tem dificuldade de fazer o controle pleno em cada município. Ele poderia fazer, quando muito, o controle pleno na máquina estatal. Eu acho que é muito normal, é o nosso papel, né? A nossa missão. Agora, quando você faz o controle de um município só, você pode fazer o controle concomitante com mais facilidade. Porque nós só fazemos o controle de um município. Por crescimento do município de São Paulo, quando o Tribunal de Contas surgiu há 50 anos, nós tínhamos o primeiro orçamento do Brasil, o da União. O segundo orçamento do Brasil, o do Estado de São Paulo. E o terceiro orçamento do Brasil, o da cidade de São Paulo. Muito necessário esse controle. Muito necessário o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Programa de 5S da família. O que foi que nós entendemos no tribunal? Isso, quando eu digo nós entendemos, não era o presidente. Havia um consenso com todo o corpo do tribunal, com todos os servidores do tribunal. O que nós entendemos? Que seria bom que nós levássemos para as nossas famílias o conhecimento que nós estávamos tendo com o programa de 5S principalmente. O programa de 5S, o primeiro S, só o necessário, o segundo S, o necessário organizado, o terceiro S, o organizado, o necessário limpo, o quarto, cuidados com a saúde, e o quinto S, manter os 4 S's sempre no trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós estendemos o trabalho da Escola de Contas para a família. Então a família vinha para o tribunal e aqui nós dávamos para a família, para as esposas, para os maridos, nós dávamos as aulas que nós tínhamos no tribunal durante a semana. De Contas faz lembrar a colonização do Brasil. Por quê? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram os jesuítas para poderem dar aulas. Então as escolas começaram no Brasil justamente no descobrimento do Brasil. E hoje, eles foram tão eficientes, se você procurar alguém que fale Tupi-Guarani, você não vai encontrar, fica tão difícil, né? Olha a eficiência deles. Então, a escola tem que estar presente em tudo. E quando nós fizemos a certificação de ISO 9000 aqui, nós tínhamos que ter uma escola de contas públicas. Nós tínhamos que ter grupos de estudo, nós tínhamos que ter grupos de pesquisa, nós tínhamos que ter grupos de atuação, porque nós fizemos um planejamento estratégico, nós buscamos o estoque zero, no estoque zero de processos, nós buscamos estoque zero de processos, tudo isso já era pensado
estava no planejamento estratégico nosso, e a escola tinha que ser atuante, ela tinha que trabalhar na formação do servidor público, porque a certificação de ISO. E outra, antes da certificação de ISO, nós tivemos a implantação do TQM, Total Quality Management, que é o gerenciamento pela qualidade total. Então nós tivemos o gerenciamento pela qualidade total e tivemos a certificação de ISO. Homenagem que nós temos que fazer ao conselheiro Antônio Carlos Caruso, porque foi o Caruso, como presidente, que derivou a Escola de Contas da formação do servidor público, para os servidores municipais. E aí começou no Brasil, a nossa Escola de Contas foi a primeira do Brasil, e aí começou no Brasil a ser criado o costume, ou o interesse, ou a necessidade de nós termos escolas de contas no Brasil. O que me causa estranheza, e eu falo isso com bastante tristeza, é o seguinte: é que até hoje nós não temos uma graduação em contas públicas. Não temos uma graduação em contas públicas. Então, o serviço público no Brasil não tem, não é científico. Ele é, vamos chamar de costumeiro. É mais ou menos como aquele que anda a cavalo todo dia, está acostumado a andar a cavalo e pronto, ele fica daquele jeito que estava a coisa. Então o serviço público é assim no Brasil. Você aprende a trabalhar no serviço público com o seu colega mais antigo. O seu colega mais antigo, por sua vez, aprendeu com outro colega mais antigo. Então, lamentavelmente, a gente brinca, até sob tom de brincadeira, a gente diz que o nosso orçamento é de Dom João VI. Só vem copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Infelizmente é isso. Eu quero dar os parabéns ao conselheiro Caruso, porque foi ele que teve essa ideia de abrir a Escola de Contas, que tinha a meta, o objetivo, a Escola de Contas tinha o objetivo de formar o servidor público do Tribunal de Contas para que ele fosse o servidor exemplo da sociedade. E o nosso servidor público do município de São Paulo, o nosso Tribunal de Contas do município de São Paulo, é o Tribunal de Contas exemplo do Brasil, porque os nossos servidores, eles são muito bem formados. E a Escola de Contas teve esse papel naquela ocasião. Hoje, aí, isso foi incorporado na vida do tribunal e faz parte hoje dos concursos públicos que o tribunal realiza. Eu vim para o Tribunal de Contas em 1988. 1988 estava sendo promulgada a Constituição Federal, que é a Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 criou o controle concomitante. O que é o controle concomitante? No momento em que a Constituição cria o controle operacional, nós teríamos que atuar durante a operação. Controle operacional. Durante a operação. Então, quando você atua durante a operação, você está realizando o controle concomitante. Então, o Tribunal de Contas passou a realizar o controle concomitante. Que foi que nós começamos a fazer em 1989? Eu vim para cá no dia 7 de dezembro de 1988. O que nós começamos a fazer logo em 1989, logo que eu entrei no tribunal? Nós começamos a fazer a auditoria dos editais da prefeitura. Auditoria dos editais. Então, a prefeitura coloca um edital, publica o edital sai no Diário Oficial, o Tribunal de Contas faz a auditoria. Fazendo a auditoria do tribunal, então o que nós descobrimos? Nós descobrimos muita coisa interessante. Por exemplo, um absurdo que acontece no dia a dia do município, da administração no município de São Paulo, e eu não quero generalizar, mas o que acontece aqui acaba acontecendo em todos os lugares. Você faz um edital para realizar uma contratação no mês de janeiro, 1º de janeiro. Acontece que se esse edital tem formação errônea, tem imperfeições, tem nulidades,
o edital tem que voltar para ser refeito. E se o edital volta para ser refeito, depois volta para o tribunal analisar outra vez, depois volta para ser refeito, acaba havendo a emergência. Por exemplo, naquele tempo em que, em 1989, o lixo em São Paulo era só por emergência. Então, o que é que nós dissemos? Que nós estávamos diante de uma emergência fabricada. Ela foi fabricada pela falta de condições de realizar a licitação a tempo. E esta falta de condições de realizar a licitação a tempo, ela tinha sido causada pela falta de competência, pela falta de condições do edital. Agora, essa falta de competência, as faltas de condições do edital, a gente dizia também naquela ocasião que o servidor que praticou esse ato deveria de ser punido, ele deveria de ser responsabilizado. Isso nós dizíamos. Então, lamentavelmente, de vez em quando a gente observa isso ainda hoje. Recentemente houve até um julgamento no tribunal em que o conselheiro falou que aquela emergência era uma emergência fabricada. Muito importante, se nós fizermos uma comparação entre os tribunais de contas do Brasil, nós vamos ver que são poucos que fazem o controle concomitante. E esse controle concomitante, muitas vezes, pode dar ideia de controle prévio, mas não é controle prévio. É que o edital vem com defeitos. O tribunal aponta os defeitos. Muitas vezes a autoridade que fez o edital torna insubsistente o edital e faz outro. Mas não é controle prévio, é controle concomitante, que resultou no outro edital. As redes sociais são o grande movimento que surgiu no século XXI, que vai diferenciar este início de século dos demais séculos que nós tivemos. Quando você pega a Idade Média, ela era voltada para a terra. Quando você pega o século XIX, ele voltou para a Revolução Industrial. Quando você pega o século XX, saiu o automóvel. No início, na virada do século, saiu o automóvel. Agora, as redes sociais, elas deram uma mudança muito grande no costume do costume do cidadão. Ele começou a perquirir, a andar, a correr, a ter uma resposta muito clara dos problemas que estavam acontecendo ou que estão acontecendo ao seu redor. Então tudo isso faz com que o Tribunal de Contas não é cobrado. Veja só, eu disse o seguinte, naquela ocasião nós chegamos à conclusão de que a missão do Tribunal de Contas é garantir ao povo que o dinheiro dele será gasto sem desperdício. A missão do Tribunal de Contas é garantir ao povo que o dinheiro dele será gasto sem desperdício. Vou repetir uma vez mais, porque isso foi muito dito. Nós fazíamos os cafés da manhã. Eu fazia o café da manhã como presidente do tribunal, justamente para nós levarmos essa visão da modernidade que o tribunal estava passando naquela ocasião para os colegas que trabalham no seio do Tribunal de Contas. Nós tínhamos todos os dias cafés da manhã às 6h30 da manhã, ia das 6h30 até as 7h30 para permitir que os servidores pudessem começar o seu trabalho de modo pontual. Então, os cafés da manhã. E nós, naquela ocasião, o tribunal começou, como eu disse a você, a fazer esse trabalho. Então foi ficando diferente o tribunal. Hoje eu tenho orgulho de ser do Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque eu conheço o trabalho dos nossos colegas aqui da área técnica, da área fim. Conheço. E conheço o trabalho dos colegas da área meio. E os colegas da área meio sabem aqui no tribunal que eles têm que trabalhar de modo muito adequado, porque a área fim está em cima deles, analisando os atos que eles praticam. Tudo isso acontece. Então, e agora eu vi um vídeo que saiu do tribunal falando da participação do povo nos resultados que o tribunal apresente. Eu acho que está muito certo, está correto. E
justamente as redes sociais, que são essa grande revolução do início desse século XXI, elas é que estão promovendo essa integração maior entre o tribunal e os contribuintes, o povo paulistano do modo geral. Eu quero dar os parabéns ao tribunal e quero dizer isso que eu digo para você com o maior carinho. Aqui eu tenho certeza absoluta de que todos que trabalham no Tribunal de Contas têm orgulho do tribunal. Pode até ser que haja um problema ou outro eventual, mas isso não tira o nosso orgulho. Porque o tribunal trabalha bem, o nosso tribunal trabalha com bastante seriedade. Bastante seriedade. Só para lembrar, 1996, quando o tribunal conquistou a certificação de ISO 9001. E foi uma certificação recorde, primeiro. Segundo, foi uma certificação da lavra de uma instituição internacional, que é a BSI. A BSI, a British Standardization Institute. Então, a BSI. Então, para você ver que foi um trabalho muito sério que foi realizado naquele tempo. E todos nós nos orgulhamos do Tribunal de Contas. E eu quero dar os parabéns aqui pelos nossos servidores, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos conselheiros, por aquilo que eles estão fazendo em favor da nossa comunidade.